Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Alemanha Fora da Rota, um canal que se preocupa em mostrar a cultura, a história, as festividades alemães em cidades pequenas que não são conhecidas pelo público de uma maneira em geral. Mas antes da gente começar o nosso tema deste vídeo, eu gostaria de pedir a vocês desde já que deixem o seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e nos ajuda também a saber que o nosso conteúdo é interessante para você. O nosso assunto dessa semana é sobre as matronas, o culto às matronas. Você já ouviu falar sobre esse culto? Esse culto era uma prática religiosa muito difundida entre os povos germânicos e celtas romanizados na Europa, especificamente entre os séculos I e IV depois de Cristo, durante o período do Império Romano, principalmente aqui na Germânia. Quem eram essas matronas? Essas matronas, gente, eram divindades femininas que eram associadas à fecundidade, à proteção da família, e aí você percebe um certo paralelo com relação ao cristianismo e alguns santos, e principalmente a figura de Maria, mas depois nós chegaremos até lá, e a maternidade, assim como a prosperidade agrícola, em certos também aspectos da saúde dentro da comunidade. O nome matrona sugere uma figura materna, respeitável e protetora. Elas eram cultuadas geralmente em tríades, ou seja, na figura de três pessoas, personificação de três mulheres. Geralmente, duas mulheres mais maduras ao lado e uma jovem, e que todas elas seguravam em seus colos cestos com frutas e também cereais, legumes e outros objetos, lembrando a questão realmente agrícola. Segundo alguns pesquisadores, essas tríades, elas poderiam sugerir a juventude, maturidade e a velhice. Essas tríades podiam também representar as estações do ano. Não deixa de ser uma hipótese. A representação dessas três mulheres poderia ser representando as estações do ano ou forças naturais complementares. O culto das matronas se concentrou principalmente nas regiões da Gália, atualmente França, na Germânia inferior, ou o oeste da Alemanha atualmente, e o inferior também, que hoje corresponderia aos Países Baixos, e na região da Bretanha ou Britânica Romana, que é a atual Inglaterra. Os monumentos dedicados a essas matronas eram frequentemente altares de pedra que eram dedicados às deusas. E as inscrições aparecem em latim, indicando uma fusão entre tradições locais e a religião oficial romana. Vale salientar que, principalmente durante o período da invasão romana em terras germânicas, esse culto
era bem conhecido, inclusive aqui na região, perto de onde eu moro, temos em Eisenbach, exatamente um altar com uma matrona, embora esse em Eisenbach seja representado apenas por uma pessoa, que posteriormente foi usada para relacionar com a Virgem Maria. Mas nós temos também em Mümling-Krumbach essas 3 matronas representadas, isso dentro de uma igreja, está lá dentro de uma igreja, a pedra com o altar para elas. E também temos em uma vila romana, em Hammelbach, a apresentação dessas 3 divindades, porque nesse lugarejo, nesse local, temos uma antiga vila romana. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre as ruínas que nós visitamos de uma vila, de uma família patrícia romana. E lá nós encontramos exatamente em uma parede a representação dessas divindades. Eu vou deixar aqui no card para vocês poderem olhar, se tiverem interesse, logicamente. Né? Então, geralmente elas eram chamadas de matronas, e nas representações são mostradas essas 3 mulheres com túnicas romanas, né? E às vezes com frutas, crianças ou animais, reforçando assim seus vínculos com a fertilidade e com a abundância. A função social e religiosa dessas matronas era mais relacionada ao culto doméstico, né? Não era uma coisa assim feita publicamente, tá? Ela era mais voltada exatamente para o culto doméstico, onde as famílias cultuavam essas deusas, né? E dentro também da comunidade e até de legiões romanas, elas eram cultuadas. E isso facilitou muito que esse culto a essas deusas chegassem também aos povos germânicos, porque eles já tinham uma certa ligação com as divindades da natureza, exatamente voltados para a questão da fecundidade também, da preservação da natureza. E eu volto aqui a dizer, nós temos também um vídeo sobre isso, né, a relação do alemão com as suas florestas e de onde essa relação surgiu e se desenvolveu, né? Se vocês quiserem olhar também está aqui no canal, e que tem tudo a ver com esse culto vindo dos romanos, com as matronas, para a região da Germânia, enquanto eles tiveram, ou melhor, eles dominaram essa região. Com a cristianização das regiões germânicas, dos povos germânicos, a partir do século IV depois de Cristo, o culto a essas madonas, ela foi diminuindo, logicamente, né? Mas o cristianismo assimilou muito dessas práticas e crenças religiosas que já existiam quando ele chegou aqui na região da Germânia, na região daqui hoje conhecemos como a Alemanha, né? E uma das melhores formas de demonstrar isso é a figura de Maria, que a figura de Maria oferecia uma alternativa cristã às deusas mães, permitindo que o culto à maternidade divina
continuasse, só que de uma outra forma, com a sua forma cristã, como Maria, a mãe de Jesus, e que seria também a mãe da comunidade, que tomaria conta das famílias, que tomaria conta das mulheres, que tomaria conta das crianças, e etc, etc. E vale salientar, gente, que muitas igrejas cristãs posteriormente foram construídas em cima de antigos santuários para essas matronas, né? Inclusive, eu acho, agora isso é uma interpretação minha, que essa de Mümling-Krumbach é uma dessas igrejas, né? E que também, pela comunidade cristã, foram assumidas algumas festas locais, só que um pouco mais cristianizadas, como um vídeo que também tem aqui no canal falando sobre a festa de Beltano, ou a festa das bruxas, Dia das Bruxas, que é entre o dia 31 de maio e o 31 de abril, desculpe, e o 1º de maio. E nós também temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, a devoção para Maria foi fundamental para converter as populações que já cultuavam essas matronas, esse feminino sagrado, né? Então, ela foi a figura que ligou o cristianismo com essas tradições mais, vamos dizer assim, pagãs. Pois é, gente, Alemanha fora da rota. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal, ok? Assim você nos ajuda e nos motiva a trazer mais conteúdos sobre a cultura, a história alemã. Muito obrigada e até o próximo.